O tempo é finito. Dispomos somente de um certo número de horas para colocar em prática o que devemos e o que queremos fazer. Quando administramos melhor o nosso dia, reduzimos a tensão e a frustração, ficamos mais autoconfiantes e, de modo geral, nos sentimos melhor. Espero que este livro o ajude a fazer isso. Espero também que ele o torne mais produtivo e que auxilie seus colaboradores a planejarem melhor o tempo deles, de forma que se tornem igualmente eficientes. Finalmente, torço para que você consiga ter mais chances de aproveitar sua família e seus amigos e que se sinta inspirado a utilizar os ensinamentos destas páginas em outras áreas da sua vida. É preciso lembrar que nem toda estratégia, dica ou técnica. Descubra como você usa seu tempo. Cada um de nós é único. Percebemos e processamos as coisas de maneiras diferentes, usamos o tempo de formas diversas. Portanto, nenhum estilo de administração ou gerenciamento serve para todos. Antes que você consiga começar a organizar melhor seu tempo, precisa identificar a forma como tem agido até agora. Que escolhas você está fazendo, consciente ou inconscientemente? Qual é o seu estilo organizacional? De que maneira você emprega seu tempo? Você mantém uma agenda diária? Você tira cópia de cada documento que assina? Em geral, confirma antecipadamente seus compromissos? Você tenta retornar telefonemas dentro de 24 horas? Quando chega em casa, sempre coloca as chaves no mesmo lugar? Você costuma ter papel e caneta perto do telefone? Se você ficar doente amanhã, existe alguém que possa assumir temporariamente suas responsabilidades no trabalho? Você tem um arquivo para seus documentos particulares? Tem o hábito de levar algo para ler quando tem hora marcada em algum consultório? Quanto mais respostas assim você tiver dado para as questões anteriores, melhor. Você perdeu a data de vencimento de alguma conta nos últimos 3 meses? Você leva trabalho para casa mais de uma vez por semana? Fica trabalhando além do seu horário mais de 2 vezes por semana? Existe alguma atividade em que você esteja envolvido que o deixe aborrecido? Item você evita responder telefonemas quando não gosta do interlocutor ou quando o assunto o faz sentir-se desconfortável. Pedaços de papel com números de telefone, endereços, anotações, etc. se acumulam em sua mesa de trabalho ou superlotam seus bolsos? Aqui as respostas assim identificam fatores que o fazem perder tempo. Avalie seu comportamento com honestidade e identifique as áreas de sua vida que mais precisam de ajuda. Aqui estão 3 pontos que podem lhe servir de guia. Examine a maneira como você se sente a respeito do tempo. Ele é suficiente para você? É um fator de pressão ou um inimigo? É um recurso que você utiliza para atingir seus objetivos? Verifique o modo como você gasta seu tempo, tome nota de suas atividades e do tempo que gasta com cada uma delas. Então responda: que tarefas em seu trabalho ocupam a maior parte de seu dia? Que compromissos pessoais exigem mais tempo? O que poderia ter sido resolvido mais rapidamente? Avalie seu controle e faça uma lista de suas atividades usuais e atribua um valor de 1, você não tem nenhum controle, até 5, você dispõe de controle total. Então, concentre-se nas atividades marcadas com 4, sobre as quais você tem um domínio quase completo, e tente aumentar esse poder ao máximo. Depois de obter sucesso, passe para as atividades que você classificou como 3. Inclua a diversão em sua programação. A segunda mentira de que mais gosto sobre o planejamento do tempo é: a administração do tempo extingue a espontaneidade e a alegria. As pessoas que administram bem o tempo conseguem reservar algumas horas para o lazer. Elas sabem o que deve ser organizado e o que não é necessário. As pessoas que não se preocupam em fazer isso se divertem menos devido à desorganização, à falta de prioridades e ao estresse. Ao aprender as lições de planejamento ensinadas aqui, você poderá gozar de maior espontaneidade e reconhecer oportunidades que aparecerem inesperadamente em seu caminho. Algumas vezes, as melhores ideias surgem quando estamos nos divertindo. Isso também acontece na vida profissional. A produtividade não é meramente uma questão de trabalho e tempo, envolve um compromisso psicológico.
Somos mais produtivos quando gostamos do que fazemos, quando temos confiança de que estamos fazendo bem, quando podemos aproveitar as oportunidades e quando não somos distraídos pelo sentimento de que deveríamos estar fazendo outra coisa. Estabeleça prioridades usando o sistema ABC. Uma opção para estabelecer prioridades é usar o sistema ABC. Esse sistema, recomendado por praticamente todos os especialistas em administração do tempo, principalmente o consultor Alan Lakin, e praticado por mais pessoas do que qualquer outro, é a avó das estratégias de priorização. É bastante simples. Primeiro, você atribui a cada tarefa a ser feita um conceito A, B ou C. Atribua a se a tarefa deve ser feita, e tem de ser feita logo. Uma tarefa pode produzir resultados extraordinários. Se não for cumprida, as consequências podem gerar problemas sérios, desagradáveis ou desastrosos. A crítico e imediato. Classifique como B a tarefa que precisa ser feita em seguida. Uma tarefa B não é tão urgente quanto uma, mas ainda assim é importante. Se for adiada por muito tempo, ela pode facilmente alcançar o nível de prioridade a B igual importante, mas um pouco menos sensível ao tempo. Avalie como se a tarefa que possa ser adiada sem consequências terríveis. Algumas atividades podem permanecer no nível C indefinidamente. Outras irão subir eventualmente para B e acabarão adquirindo status de AC igual. Não existe urgência, por enquanto. Algumas vezes, você pode querer ou precisar rotular outras tarefas como D. Atribui-se o D quando a tarefa não é realmente necessária. Seria bom arranjar tempo para executá-la, mas ela pode ser totalmente ignorada, sem nenhum efeito sério ou adverso. Algumas vezes, uma tarefa D pode produzir benefícios surpreendentes D igual opcional. Esse sistema lhe permite ser mais objetivo em relação à prioridade das atividades que terá de executar. Caso se depare com vários itens com o mesmo conceito, crie subclasses como A1, A2, A3, etc. Ao fazer isso, lembre-se de que o tempo de que você dispõe é mais relevante do que a importância atribuída à tarefa. Em outras palavras, um trabalho que for mais urgente precisa ser feito antes de um que seja mais importante. Tente estas 3 ideias para estabelecer suas prioridades. Valorize seu sistema de organização, classifique como A, B ou C cada item que estiver em sua lista. É claro que essa recomendação presume que você adote algum sistema de organização. Se não fez isso ainda, faça agora. Identificar suas tarefas por ordem de prioridade pode ajudá-lo a redefinir a verdadeira importância de cada pendência que anotou em sua agenda. Valorize sua lista de coisas a fazer. Primeiro, faça a lista de forma casual, à medida que for se lembrando. Depois, identifique cada item com uma letra, de acordo com o conceito atribuído. Essa lista deve orientar toda a sua agenda e determinar seus prazos. Equipe sua mesa com 3 ou 4 prateleiras. Coloque uma na prateleira superior, abaixo dela coloque um B na. Defina suas prioridades com o princípio 80-20. O princípio de Pareto é mais uma opção para ajudá-lo a estabelecer suas prioridades. Em 1906, o economista italiano Vilfredo Pareto observou que 20% dos italianos possuíam 80% das riquezas daquela nação. Ao longo do tempo, as pessoas passaram a aplicar essa proporção de 80-20 em tais situações. Durante os anos de 1930 e 1940, o pioneiro da administração de qualidade Joseph M. Juran reconheceu um princípio universal que denominou de há poucos vitais e muitos triviais. Essas 2 descobertas deram origem a uma regra simples e prática: de um pequeno número de itens, os há poucos vitais são muito mais importantes que todos os demais itens reunidos, os há muitos triviais. Veja alguns exemplos de como essa regra pode ser aplicada, e 20% de seus produtos correspondem a 80% de suas vendas. 20% das pessoas causam 80% das interrupções. 20% de seus produtos ou serviços geram 80% das queixas de seus clientes. 20% de seus problemas causam 80% de suas preocupações. Esse princípio pode ser empregado na administração do tempo porque algumas tarefas lhe dão um retorno muito maior do que outras. Você pode usá-lo para avaliar a importância relativa das
atividades ao determinar suas prioridades. O segredo para uma priorização eficiente é determinar quais são os 20% das tarefas que produzem até 80% dos resultados positivos. Se 80% de seu valor para a empresa deriva de 20% de seu trabalho, pode ser uma atitude inteligente descobrir meios para melhorar essa proporção. Aprender a aplicar o princípio de Pareto pode aumentar sua produtividade. Conheça mais 3 considerações a respeito desse princípio. Escolha 2 tarefas em cada 10. Se confiarmos na ideia de que 20% das tarefas produzem 80% dos resultados, então devemos escolher 2 dentre cada 10 itens em nossa lista de tarefas e investir prioritariamente neles o nosso tempo e a nossa energia. Mantenha o foco. Frequentemente nos sentimos assoberbados por tantas atividades. De acordo com o princípio de Pareto, podemos ser 80% eficientes se conseguirmos atingir 20% de nossas metas. Em vez de tentar cumprir diariamente todas as tarefas, realize primeiro a mais importante em cada grupo de 5. Desse modo você estará realizando 4/5 de tudo o que precisa fazer. Aceite isso apenas como uma orientação. Os números que Vilfredo Pareto encontrou se referiam apenas aos italianos ricos de um século atrás. O importante é pensar em termos de há poucos vitais e há muitos triviais. Use esse princípio para determinar suas prioridades. E termino esse vídeo com a mensagem do John Hay. O princípio de Pareto, isto é, a regra 80-20, serve para lembrá-lo de focalizar 80% de seu tempo e energia nos 20% de tarefas realmente importantes. Não basta trabalhar com inteligência, é preciso trabalhar com inteligência.